Sejam bem-vindos aqui no canal. O nosso planeta é vasto e repleto de contrastes. Em cada canto da Terra existem lugares tão únicos, tão extremos que parecem pertencer a outro mundo. Seja pelo clima, pela geografia ou pelo modo como as pessoas vivem, esses lugares desafiam o que consideramos normal. Portanto, eu achei interessante falar sobre isso. Vamos vagar pelo mundo em busca das cidades e regiões mais extremas do planeta. O lugar mais frio habitado na Terra fica na Sibéria, na pequena localidade de Oymyakon, na Rússia. Em 1924, os termômetros ali registraram impressionantes menos 71,2 graus Celsius. Uma temperatura tão extrema que o simples ato de respirar pode congelar os cílios e causar dores nos pulmões. A luz do dia é bem escassa, podendo durar apenas 3 horas durante o inverno. A cidade tem cerca de 500 habitantes, que desenvolveram estratégias de sobrevivência para lidar com as baixas temperaturas. As casas precisam ser bem isoladas e aquecidas a lenha. Carros precisam ficar ligados o tempo todo para não congelarem. E aulas são suspensas quando a temperatura chega a menos 58 graus Celsius. O solo é permanentemente congelado, o chamado permafrost. E esse frio extremo impede o cultivo de produtos frescos. Portanto, a dieta local é baseada em carne e peixe, que, como vocês devem imaginar, são congelados naturalmente. É um lugar tão frio que até a geladeira é mais quente e confortável. O lugar mais quente do mundo é o Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1913 foi registrado um recorde de temperatura de 56,7 graus Celsius. Uma marca que ainda permanece até hoje como a mais alta já registrada na Terra, considerando um lugar habitado. Essa região, que fica no deserto de Mojave, é famosa por sua paisagem árida, onde a temperatura frequentemente ultrapassa os 50 graus Celsius durante os meses de verão. O ar quente e seco cria uma sensação de calor quase insuportável, e a umidade é praticamente inexistente. É um lugar tão inóspito que já serviu como cenário para filmes como a saga Star Wars, tornando-se um símbolo da cultura pop. Inclusive é nessa região onde pedras se movem sozinhas deixando rastros na areia. Apesar de ser um lugar extremamente quente, existem algumas espécies de plantas e animais que conseguem sobreviver nesse ambiente implacável. E também há uma pequena população na cidade de Furnace Creek, um destino turístico de aventureiros que desejam experimentar a sensação de calor extremo. O lugar habitado mais alto do planeta é La Rinconada, no Peru. Essa cidade mineira está localizada a impressionantes 5.100 metros de altitude, nos Andes peruanos, mais alto até que o acampamento base do Monte Everest. Com uma população estimada em mais de 50 mil pessoas, La Rinconada vive basicamente da mineração de ouro. Como você deve imaginar, a vida ali é extremamente difícil. O uso de mercúrio na extração de minério contamina o solo e a água, afetando a saúde dos habitantes. E com cerca de 50% menos oxigênio do que o nível do mar, o ar rarefeito causa problemas respiratórios e hipóxia em grande parte da população, resultando numa expectativa de vida abaixo da média. O clima é gelado e as condições de saneamento são precárias. A cidade não tem um sistema de esgoto adequado e a coleta de lixo é quase inexistente. É um lugar de difícil adaptação para quem chega de outras regiões. Devido a essas condições extremas, La Rinconada chega a ser conhecida como o paraíso do diabo. Muitos trabalhadores vivem sob um sistema de pagamento deferido, onde trabalham por semanas sem salário, na esperança de encontrar ouro ao final do ciclo. Mesmo assim, milhares continuam ali, sonhando com a chance de enriquecer. O lugar habitado mais baixo do planeta é Jericó, na Cisjordânia. Localizada a cerca de 258 metros abaixo do nível do mar, essa cidade fica em uma das regiões mais peculiares da Terra, o Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto. Apesar de estar em uma depressão geográfica profunda, Jericó possui uma vegetação surpreendentemente verde para a região. Isso graças a nascentes subterrâneas que a tornaram um verdadeiro oásis em pleno deserto.
Na Bíblia, Jericó era conhecido como a cidade das palmeiras, devido a essa abundância de árvores, o que mostra como a sua fertilidade sempre chamou a atenção mesmo em meio a um ambiente tão árido. O clima ali é quente e seco, com verões intensos e invernos amenos. Um ambiente que favorece o cultivo de frutas como tâmaras e cítricos. Hoje, cerca de 20 mil pessoas vivem em Jericó, sustentando-se principalmente pela agricultura e pelo turismo religioso. O solo fértil, a localização estratégica e os vestígios arqueológicos fazem da cidade um ponto importante da geografia e cultura do Oriente Médio. Jericó também é conhecida como a cidade mais antiga ainda habitada. Mas para não repetir a mesma, vamos de Damasco, na Síria, que também disputa esse título. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que se estende por mais de 5.000 anos. Localizada às margens do rio Barada, ela já foi um importante centro comercial e cultural em várias civilizações, incluindo os romanos, árabes e otomanos. Hoje, a cidade ainda preserva os vestígios de suas raízes antigas, com ruínas romanas e mesquitas históricas, como a Mesquita dos Omíades, considerada um dos maiores e mais belos exemplos da arquitetura islâmica. Apesar dos desafios recentes devido à Guerra Civil, Damasco continua sendo uma das cidades mais emblemáticas e resistentes do Oriente Médio, com uma população que, apesar de tudo, ainda mantém a tradição e cultura viva. Além de ser um marco de resistência histórica, a cidade tem uma importância religiosa significativa para muçulmanos, cristãos e judeus, com locais sagrados que datam dos primórdios de várias tradições religiosas. E em contraste com Damasco, na Síria, Songdo, na Coreia do Sul, é uma das cidades mais jovens do mundo, criada do zero a partir de 2003. Localizada perto de Seul, Songdo foi construída com o objetivo de ser um centro urbano moderno e sustentável, focando em qualidade de vida e infraestrutura avançada. Diferente das cidades ancestrais como Damasco, Songdo não tem milênios de história. Em vez de ruínas antigas, a cidade é composta por arranha-céus contemporâneos, amplas áreas verdes e um design urbano que foca em conectar as pessoas de maneira eficiente. Um aspecto interessante de Songdo é que ela foi projetada para reduzir a poluição e maximizar a sustentabilidade, com sistemas de gestão de água e energia muito bem desenvolvidos. Um lugar que representa o futuro da arquitetura e do urbanismo, provando que novas cidades também podem ser o reflexo de conceitos ambientais e urbanos avançados. Já que estamos falando de cidades modernas e inovadoras, a cidade mais tecnológica do mundo é Cingapura. Conhecida por ser uma das cidades mais avançadas em termos de tecnologia e inovação, Cingapura foi desenvolvida com o objetivo de se tornar um modelo global de cidade inteligente. Com infraestrutura de ponta, o uso de tecnologia para monitoramento e gestão de recursos e um foco em sustentabilidade, Cingapura se destaca no uso de dados em tempo real para otimizar o transporte público, o uso de energia e a gestão de água. A cidade já implementou o sistema de veículos autônomos e tem plano de se transformar em campus tecnológico global com a ajuda de startups e parceiros internacionais. A cidade é um exemplo de como tecnologias avançadas podem se integrar para melhorar a vida dos seus habitantes e impulsionar o crescimento econômico. De sistemas de transportes rápidos e hospitais inteligentes, Cingapura está definindo o rumo das cidades do futuro. A ilha mais remota habitada do planeta é Tristão da Cunha, um arquipélago britânico localizado em meio ao Oceano Atlântico Sul, a mais de 2.400 quilômetros da costa mais próxima. Com uma população de apenas cerca de 250 pessoas, a vida em Tristão da Cunha é totalmente isolada. Não existem aeroportos. O único meio de chegar lá é por barco, em uma viagem que pode durar até uma semana a partir da África do Sul. Isso também significa que suprimentos, medicamentos e outros recursos demoram dias ou semanas para chegar. A economia é baseada principalmente na pesca, na venda de selos e moedas colecionáveis. A comunidade é autossuficiente, com uma cultura própria, escola, posto de saúde e até um pequeno café, além de ser muito unida, com moradores mantendo uma forte cultura e tradições com festas e celebrações únicas. Viver em Tristão da Cunha é como voltar no tempo. Uma vida simples, marcada por um sentimento forte de comunidade com uma paisagem vulcânica imponente que parece saída de outro mundo.
Agora, falando da cidade mais isolada por terra, temos Iquitos, no Peru. Ela é a maior cidade do mundo que não pode ser acessada por terra. Uma cidade completamente cercada pela selva amazônica, sem acesso por estradas. Ela está localizada a mais de 1.500 quilômetros de Lima, a capital do Peru, e só pode ser alcançada de barco, navegando pelo rio Amazonas, ou avião, em voos saindo de Lima. O isolamento por terra significa que as pessoas de Iquitos vivem em um ritmo totalmente diferente, dependendo de transporte fluvial para quase tudo, desde suprimentos básicos até alimentos frescos, que muitas vezes são trazidos por embarcações de outros estados. Iquitos tem uma população de cerca de 400 mil pessoas, e apesar da sua localização remota, é um centro urbano movimentado com mercados locais, comércios de borracha, turismo ecológico e até indústrias de pesca. A cidade tem sua própria vibe, com influências nativas e coloniais, além de ser um ponto de entrada para explorar a Amazônia peruana, um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta. A cidade mais limpa do mundo é Calgary, no Canadá. Situada na província de Alberta, essa cidade tem ganhado repetidamente o título de cidade mais limpa do planeta, não apenas pela ausência de lixo nas ruas, mas pelo conjunto de políticas e infraestrutura que priorizam o meio ambiente. Calgary possui um sistema eficiente de gestão de resíduos, com uma coleta seletiva bem implementada, incentiva a reciclagem e multas rigorosas para quem joga lixo nas ruas. A cidade mantém grandes áreas verdes, resultando em um ar de alta qualidade, o que ajuda a preservar o ambiente agradável mesmo sendo uma metrópole. Além disso, a cidade investe bastante em energia limpa e renovável. E o mais impressionante, Calgary consegue manter esse padrão de limpeza e organização mesmo com o rápido crescimento urbano, um exemplo de que é possível crescer sem abrir mão da qualidade de vida. Kanpur, na Índia, é frequentemente apontada como uma das cidades mais sujas do planeta. Com uma população de mais de 3 milhões de habitantes, a cidade enfrenta um grave problema de gestão de resíduos. Toneladas de lixo são descartados diariamente nas ruas, rios e terrenos baldios. A falta de infraestrutura, aliada ao crescimento desordenado, resulta em um ambiente visivelmente poluído e degradado. Em alguns bairros, o mau cheiro é constante, e doenças relacionadas ao saneamento básico são comuns. E considerando a qualidade do ar em específico, Lahore, no Paquistão, já figurou no topo das cidades com pior qualidade do ar do planeta. A quantidade de partículas tóxicas inaláveis ultrapassam os níveis considerados aceitáveis. Em certos dias, respirar em Lahore é comparável a fumar mais de uma caixa de cigarros. Essa poluição vem de fontes como queima de combustíveis, indústrias, veículos antigos e a queima de resíduos agrícolas. E considerando poluição por radiação, Pripyat, na Ucrânia, é o caso mais conhecido de poluição radioativa extrema. Ela foi evacuada em 1986 após o acidente na usina de Chernobyl, e ainda hoje é uma cidade quase fantasma. Os níveis de radiação em algumas áreas permanecem altos o suficiente para serem perigosos à saúde humana. A região serve hoje como um alerta sombrio sobre os riscos da energia nuclear mal gerida. Mas ainda assim, há quem viva nas redondezas, nas chamadas zonas de reassentamento. Longyearbyen, na Noruega, é a cidade com a menor densidade populacional. Ela fica no arquipélago de Svalbard, acima do Círculo Polar Ártico, e tem apenas cerca de 2.000 moradores espalhados por uma área enorme. A densidade populacional é de apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz com que Longyearbyen tenha uma sensação de vazio quase hipnótica. Mas não é apenas o isolamento que chama a atenção. Na cidade é proibido morrer. Sim, você ouviu certo. O solo congelado impede a decomposição dos corpos. Então, quem adoece gravemente precisa ser transferido para o continente. Além disso, é o único lugar onde você pode entrar em um mercado e ver avisos para levar uma arma. Mais longe de ser a violência o motivo que vocês imaginam. E sim, ursos polares que são uma realidade por toda parte. Mesmo com esse clima extremo,
A pequena população de Longyearbyen vive em harmonia com a natureza ártica, um lugar onde o silêncio é profundo, as ruas são desertas e o céu, durante meses, permanece claro ou escuro sem mudança, um refúgio gelado, longe de tudo e quase de todos. A cidade com a maior densidade populacional do mundo é Dhaka, capital de Bangladesh. Em média, são mais de 44 mil habitantes por quilômetro quadrado, um número tão alto que chega a ser difícil de imaginar. Para comparar, em cidades como Nova York, essa densidade gira em torno de 11 mil, ou seja, em Dhaka, na mesma área tem quase de 4 vezes mais pessoas. São milhares de ruas apertadas, bairros amontoados e prédios que crescem em meio ao caos. A infraestrutura é extremamente sobrecarregada. O sistema de transporte vive lotado e muitos moradores enfrentam condições de vida precárias. A cidade é um exemplo de urbanização descontrolada. Mas mesmo assim, todo ano milhares de pessoas migram para lá em busca de trabalho e acabam se espremendo em favelas ou construções irregulares, às margens de canais poluídos. Quando se trata de lugar rico, muita gente imagina Nova York, Dubai ou Tóquio. Mas quem leva o título de lugar mais rico do mundo por renda per capita é Luxemburgo, um pequeno país no coração da Europa. Com um PIB per capita que ultrapassa os 120 mil dólares, essa cidade é um verdadeiro paraíso financeiro. E isso não tem nada a ver com futurismo ou arranha-céus espetaculares. Na verdade, Luxemburgo é conhecida por suas ruelas medievais, florestas verdes e fortificações históricas. Mas por trás dessa paisagem calma, existe uma enorme concentração de bancos internacionais, fundos de investimento e uma política fiscal muito amigável para grandes fortunas. Apesar de ser uma das menores capitais do mundo, a qualidade de vida é altíssima. Sistema de saúde eficiente, educação gratuita, transporte público 100% gratuito e uma taxa de desemprego inferior a 5%. Ou seja, Luxemburgo não aparenta ser o lugar mais rico à primeira vista. Mas se você olhar os números, vai ver que essa pequena capital vive num padrão que poucos conseguem alcançar. A cidade que muitos consideram a mais pobre do planeta é Bujumbura, a capital econômica do pequeno país de Burundi, na África Central. Com uma renda per capita que gira em torno de 250 dólares por ano, a realidade de Bujumbura é muito dura. As pessoas de lá vivem com menos de $1 por dia, e o acesso a serviços básicos como saúde, educação e saneamento é extremamente limitado. O país enfrenta desafios históricos, guerras civis, instabilidade política e escassez de recursos, e isso reflete diretamente nas ruas da cidade, onde faltam infraestruturas, empregos e perspectivas para o futuro. Além disso, a taxa de desnutrição é uma das mais altas do mundo. Muitas famílias dependem da agricultura de subsistência para sobreviver. É uma região em que chover pode significar ter o que comer ou não. Ainda assim, Bujumbura segue de pé. Mesmo em meio às dificuldades extremas, existe cultura, música e muitas tradições. Um lugar onde a riqueza não se mede em saldo bancário, mas em esperança e resistência. Tóquio, no Japão, é considerada a cidade mais segura do mundo. Um lugar com baixos índices de criminalidade, ruas tranquilas e uma população que pode caminhar à noite sem medo. Com mais de 13 milhões de habitantes na área central e mais de 37 na região metropolitana, Tóquio consegue um feito quase inacreditável: manter um dos menores índices de crime urbano do planeta. Assaltos, homicídios, roubos e furtos são extremamente raros, tanto que é comum encontrar crianças indo sozinhas à escola, ou pessoas esquecendo pertences em lugares públicos e encontrando tudo intacto horas depois. O que faz Tóquio ser uma cidade tão segura é a cultura japonesa de respeito coletivo e honra pessoal. Somado a isso, existe uma infraestrutura eficiente, policiamento bem treinado e um sistema social que prioriza a harmonia e disciplina. É verdade que essa segurança possui um certo preço. O controle social é elevado e a cobrança por uma conduta irrepreensível é constante. Mesmo assim, Tóquio segue como exemplo como uma megalópole pode ser eficiente, organizada e surpreendentemente segura. A cidade mais perigosa do mundo é Colima, no México. Ela é relativamente pequena, tem cerca de 150 mil habitantes, mas ostenta um dos maiores índices de homicídios per capita do planeta. São números que chocam.
São mais de 180 assassinatos para cada 100 mil habitantes. O principal motivo dessa violência é que Colima é um ponto estratégico para o tráfico de drogas e tem sido disputada por cartéis que atuam na região. A disputa territorial, os ajustes de contas e a falta de controle efetivo das autoridades transformam a rotina dos moradores em um constante clima de tensão. Em Colima, ir ao mercado, mandar os filhos para a escola ou simplesmente sair na rua pode significar se expor ao perigo. Um lugar onde destinos ficam marcados pelo alto índice de violência urbana, onde o medo faz parte do dia a dia. O lugar mais subterrâneo habitado do planeta é Cooperpedy, na Austrália. Essa cidade única é famosa por ter mais da metade de sua população morando em casas escavadas abaixo do solo, chamadas de dugouts. A cidade está localizada em uma das regiões mais quentes da Austrália, onde as temperaturas podem ultrapassar os 45 graus Celsius no verão. Por isso, morar abaixo da terra é uma questão de sobrevivência, pois a temperatura internamente fica estável em torno de 22 graus, o que garante uma condição de vida mais agradável. Além das casas subterrâneas, também há igrejas, lojas e até museus, o que a torna uma verdadeira cidade subterrânea. Cooperpedy também já foi cenário de filmes pós-apocalípticos como Mad Max 3 e O Livro de Eli, devido ao seu visual surreal e ardente. Aos olhos de quem visita, parece um lugar saído de um filme de ficção científica, um mundo alienígena e quase fantástico. Bom, então eu acho que é isso. Essas foram algumas das cidades ou lugares mais extremos do nosso planeta, onde viver em qualquer um deles é uma experiência única, mesmo que não necessariamente tão boa. Se você souber de outros, pode deixar aí nos comentários. Sendo assim, a nossa viagem termina por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo destino.